Boa noite a todos. Convido a todos a ficar de pé para que juntos possamos ouvir o hino do município de Areia. Diamante encaixado na serra, lapidada da chuva e do sol. Eis areia dulcíssima terra, mais formosa que um lindo arrebol. Flor do bosque que um brejo circunda, É perene lençol d'água que te inunda. minha terra de agrícolas flores, és um ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és um ninho também de condores. Doces sons de uma flauta inspirada, sintetiza a cidade primor. És sereia no brejo encantada, Cujo canto é perigo de amor. Flor do bosque que o brejo circunda. é perene lençol d'água que te inunda. Minha terra de agrícolas flores, és um ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és um ninho também de condores. Convido o vereador para fazer uma leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. Salmo 32, apenas 3 versículos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Até aqui. Em nome de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária do segundo período de sessão da Câmara Municipal de Areia, da 19ª legislatura. Convido a primeira secretária a fazer o expediente do dia. Ata da 31ª sessão ordinária, realizada no segundo período de sessões da Câmara Municipal de Areia PB, no dia 10 de novembro de 2022. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Edgleide Brito Santos, Sérgio dos Santos Silva, Vanildo Honório da Silva, Jefferson de Aguiar Santos, Maria da Penha Luciano Soares, Irisvaldo Silva do Nascimento, Nelma Carneiro Calvacante, Gilberto Joventino Paulino e Cláudio Gomes de Lima. Faltaram os vereadores Ivane Cassimiro dos Santos e João Paulo de Souza Macedo, que apresentaram justificativa. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou em nome de Deus a abertura da sessão e convidou a todos para que ficassem de pé para ouvir o hino municipal de Areia. Em seguida, a vereadora Vanilda Honório da Silva fez a leitura de um trecho bíblico, Salmo 24, na abertura dos trabalhos. Logo após, o senhor presidente autorizou a primeira secretária
a fazer a leitura da ata da 30ª sessão ordinária do segundo período de sessões, realizada no dia 8 de novembro de 2022, que foi aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, teve o expediente do dia. Ofício número 155/2022, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 042/2022, que autoriza transposição, remanejamento ou transferência em recurso do orçamento entre as unidades gestoras, Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde, para atender às suas necessidades. E solicitando que esse fosse analisado em caráter de urgência máxima. Eu peço, senhores nobres vereadores, a dispensa da ata. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura da ata? Sim. De acordo com o regimento interno, a ata considera aprovada. Em alusão à segunda semana da cultura evangélica, realizada no segundo período de sessões da Câmara Municipal de Areia PB, no dia 10 de novembro de 2022. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Edgleide Brito Santos, Sérgio dos Santos Silva, Vanildo Honório da Silva, Jefferson de Aguiar Santos, Maria da Penha Luciano Soares, Lisvaldo Silva do Nascimento, Nelma Carneiro Calvacante, Gilberto Joventino Paulino e Cláudio Gomes de Lima. Faltaram os vereadores Ivane Casimiro dos Santos e João Paulo de Souza Macedo, que apresentaram justificativa. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou, em nome de Deus, a abertura da sessão. Convidou o pastor Roberval Rodrigues para se fazer presente no plenário e, em seguida, passou a palavra para o vereador Cláudio Gomes de Lima. Eu peço novamente a dispensa da ata. Todos estão de acordo com a dispensa da leitura da ata? Sim. De acordo com o regimento interno, a ata considera aprovada. Expediente do dia. Requerimento número 032/2022. Autora: Maria da Penha Luciano Soares. Assunto: solicita que seja construída casas populares para as pessoas carentes da região do distrito da usina Santa Maria. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silva César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma, providenciar junto à secretaria competente casas populares para as pessoas carentes que moram no distrito da usina Santa Maria e nas redondezas. Justificativa: muitas pessoas de baixa renda não possuem condições em possuir moradia apropriada para acolher sua família.
vivendo em casa de taipas, por exemplo, sem nenhum conforto e segurança. Infelizmente, essa é a situação de muitas famílias carentes que residem no distrito da usina Santa Maria e região. Como nosso município vem crescendo e sabendo que todas as pessoas merecem ter local apropriado para viver com dignidade, requero que seja avaliada a possibilidade de substituir ou construir casas populares a serem destinadas para essas famílias, contribuindo assim para o atendimento à demanda dos munícipes, que sonham com a casa própria. Diante do exposto, espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta casa e da sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2022. Maria da Penha Luciano Soares, vereadora. Requerimento número 042/2022, autoria João Paulo de Souza Macedo. Assunto: solicita parceria entre a Câmara Municipal e a Rádio Pop FM 105.3, Rádio Comunitária, Área FM 87.9. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, parceria entre a Câmara Municipal e as rádios Pop FM 105.3 e Rádio Comunitária FM 87.9. Justificativa. A divulgação dos trabalhos legislativos é de suma importância para garantir transparência e informar os nossos munícipes, sabemos que os requerimentos e demais trabalhos dos vereadores são divulgados nas redes sociais da Casa. Porém, acredito que a ampliação da divulgação dessas proposituras e projetos através das rádios existentes na nossa cidade seria de grande valia, pois estaria aproximando a Câmara Municipal inteira da população, além de esclarecer algumas dúvidas com relação ao processo legislativo. Diante do exposto, espero contar com a sensibilidade do presidente desta Casa na implantação deste serviço, como também peço o apoio dos nobres pares através do voto. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2022. João Paulo de Souza Macedo, vereador. Requerimento 010/2022, autora Vanilda Honório da Silva. Assunto: solicita merenda escolar aos alunos do EJA no período da noite. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silva César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, junto à Secretaria de Educação, que seja avaliada a possibilidade de disponibilizar merenda escolar aos alunos do EJA no período da noite. Justificativa. Sabendo da importância que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, representa, no qual tem como objetivo atender às necessidades dos alunos durante sua permanência em sala de aula. Requer que seja avaliada a possibilidade de que esse serviço também seja ofertado aos alunos do EJA, no período da noite. A maioria dos alunos sai de casa sem jantar, retornando por volta das 21 horas, tendo em vista que a alimentação também é um recurso que contribui com a aprendizagem e com o rendimento escolar dos alunos. Faço esta solicitação. Espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta Casa e da sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2022. Ofício número 010/2022, Gabinete da vereadora Vanilda Honório da Silva.
Senhora Prefeita, pelo presente, solicito seus valiosos préstimos no sentido da mesma providenciar, junto à Secretaria de Agricultura, contratação ou aquisição de carro-pipa para suprir as necessidades dos moradores da zona rural do nosso município. É de conhecimento de todos que o Poder Executivo do nosso município dispõe de alguns caminhões-pipas alugados e outros pertencentes à frota de veículos da Prefeitura. Porém, sabemos que a zona rural do nosso município compreende um quantitativo elevado de moradores. Dessa forma, os veículos que realizam o abastecimento de água na nossa cidade não conseguem atender a todos os moradores. Por isso, há necessidade de aumentar a frota destes veículos, para que possam atender um maior número de pessoas. Com meus sinceros cumprimentos, agradeço antecipadamente, atenciosamente, Vanilda Honório da Silva, vereadora. Convite. A Academia de Letras de Areia, através da sua presidente Janice Oliveira e o Sistema Educacional Areense, através de seu diretor Gilberto Batista, convida Vossa Senhoria e digníssima família para uma homenagem ao mestre areense Joaquim da Silva, que ocorrerá no dia 18 de novembro de 2022, às 10 horas, no Teatro Minerva. Em atendimento à prática comum de homenageado em fazer o bem, solicitamos aos que puderem contribuir doações para idosos doentes e carentes, tais como toalhas, fraldas, lençóis, travesseiros, casacos e kit de higiene. Convite. A comunidade do Quilombola Mundo Novo tem a honra de convidá-lo para participar da programação da 6ª Semana de Valorização da Cultura Afro-Brasileira. Local, Quilombola Mundo Novo, sede da associação. Data 20/11/2022. Horário 8 horas. Ana Paula Gomes da Silva, líder da comunidade. Vamos dar início agora à ordem do dia. Requerimento número 018/2022. Autor Ivane Cassimiro dos Santos. Assunto: solicita restauração e pintura da Escola Municipal Professor Abel Barbosa da Silva, no distrito de Mata Limpa. Em discussão, boa noite a todos, colegas vereadores que estão em casa assistindo através da rede social. Esse requerimento da minha autoria, solicitando a restauração e pintura da Escola Abel Barbosa no distrito de Mata Limpa, é uma solicitação da população, é uma solicitação que sempre estamos cobrando essa recuperação, essa pintura, naquele colégio, onde é um colégio que está hoje abrangendo todos os alunos daquela comunidade. Piroá, Casa de Pedra, Chance Antônio, Mangabinha, Sítio Vista Alegre, Mata Limpa de Baixo. Todos esses alunos estão hoje comprados em essa escola, Escola Abel Barbosa. E hoje solicito ao Poder Executivo essa restauração, essa pintura naquele colégio. Ainda em discussão, sem mais discussão, em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado pela unanimidade dos presentes. Requerimento número 039/2022. Autoria:
João Paulo de Souza Macedo. Assunto: solicita empenho máximo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, juntamente com gestores do nosso município, para que seja mantido o abastecimento de água pela Operação Pipa do Exército. Em discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. E todos aqui que assistem pelas redes sociais. Isso é uma solicitação. Tem comentários que essa operação Pipa pelo Exército está para ser cotada aqui no município, porque o rapaz que faz o abastecimento, ele ganhou uma licitação em outro município, e ele diz que não quer mais, e, segundo eu conversando com o secretário, ele diz que outros prefeitos não querem pegar esse contrato, que não compensa. E, se isso acontecer, vai ser uma perda muito grande para o município, porque do setor agora de Barra Xandapia tem 30 cisternas cadastradas, que é abastecida pela Operação Pipa do Exército. E se o município perder, hoje a situação não é muito boa para abastecimento, imagina acontecer de perder 30 cisternas, que beneficia mais de... Cada cisterna tem 7, 8 famílias que é beneficiada por essa água que vem da Operação Pipa. Vai ser uma situação complicada se isso acontecer. Aí peço o apoio dos colegas nessa solicitação, a prefeita correr atrás, como na outra gestão, né, nós fomos até e João Pessoa, que ia acontecer da mesma forma, né? E na outra gestão foi conseguido manter. Peço o apoio dos colegas. Ainda em discussão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e todos que estão nos ouvindo através da rede social. Eu me irmando com o requerimento do vereador, pois a gente mora numa comunidade que precisa muito dessa água e a população está muito preocupada. O último carro que foi deixado numa vizinha, o pipeiro falou assim, esse é o último carro, porque quando eu recebi o dinheiro só sobrou R$500. E R$500 não vai dar para manter o carro, não vai dar para fazer a manutenção do carro. Assim, nos deixa muito preocupada, porque a gente mora numa comunidade seca. É verdade que o inverno foi muito bom, só que o sol é muito quente e evapora a água rapidamente. A maioria dos barreiros chegaram a sangrar, só que agora já estão quase sem água. Então, assim, essa é a nossa preocupação e a preocupação das pessoas que moram nessas comunidades. Sabemos que mais de 1/4 da nossa população é de pessoas idosas, acima de 60 anos. E essas pessoas não podem ir buscar água longe e também não têm condições de comprar água. Um carro é R$250. E assim fica muito difícil. E eu espero, contar com o apoio dos nossos gestores, tanto nessa parte dos carros do Exército, como nos carros contratados pela Prefeitura. Muito obrigada. Em discussão. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. É dizer que esse realmente é um problema muito sério. Eu, quando estive secretário, a gente também enfrentou essa situação, porque o grande problema aqui no município de Areia é que o caminhão-pipa, ele faz um percurso pequeno. Então, o que ele recebe é pela quilometragem percorrida e um índice que o Exército repassa. O índice daqui do município de Areia, na época, já era o índice mais alto, mas, no entanto, a quilometragem não compensa. Quando isso aconteceu na gestão anterior, nós fizemos uma comissão, o vereador João Paulo estava presente, o vereador Ivano de Cassimiro
e nós fomos até o quartel do Exército em João Pessoa, conversar com na época, capitão Paulo, que era o coordenador da Operação Pipa aqui na nossa região. O prefeito da época também, o senhor João Francisco, também foi nessa nossa viagem, conversar e explicar a situação da areia. E o índice foi aumentado. Se criou mais um índice para que a areia não saísse da Operação Pipa. Porque enquanto a gente tem água suficiente, na época tínhamos e hoje continuamos a ter água suficiente, nós iríamos deixar regiões descobertas, a exemplo de Lagoa de Barro, Xandapia, Lagoa do Jogo, Lagoa de Santana e demais regiões das proximidades lá que sofrem com a falta de água. Então, eu me disponho aí, uma comissão, se assim for realizada essa viagem até João Pessoa, para a gente, mais uma vez, explicar lá ao comandante da coordenação, ao coordenador da Operação Pipa aqui na nossa região, que uma retirada dessa operação em nosso município, o prejuízo para a comunidade será muito grande. Nós chegamos, inclusive, na época, a indagar a possibilidade, caso o município de Areia fosse retirado, de a gente criar uma lei municipal, aqui, a gente não saberia nem se teria legalidade, mas a gente iria tentar proibir, enquanto não se resolvesse a situação, a gente ia tentar impedir que a água saísse. Porque que, se o povo ia ficar passando sede aqui, era uma coisa impensável. Então, volto a dizer que estou à disposição, a gente não pode deixar isso acontecer simplesmente por ficar calado ou se omitir. Vamos ouvir o coordenador, vamos conversar, se possível, aí uma comissão, presidente, que esse requerimento chegue até a prefeita que seja muito rápido mesmo, de urgência urgentíssima. Como chegam aqui os projetos da prefeitura, sempre são de urgência urgentíssima, que a gente não entende. Mas que esse, sim, é de urgência urgentíssima. Em discussão. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da Chacave e assistência presente e todos que nos honram através das redes sociais, que nos assistem. Senhor presidente, ouvindo o vereador Erisvaldo, a vereadora Vanilda, João Paulo, então, ouvi essa situação muito preocupante. É uma necessidade que é para ontem. Água é vida, não é? Então, ouvindo o vereador também Erisvaldo, e eu já pensava, antes e concordo plenamente com o que ele disse, eu acho que, em primeiro lugar, essa Câmara devia fazer uma visita ou, não sei se provocar, fazer uma visita, uma equipe visitar a prefeita, contar a situação e convidar alguém do Executivo para fazer parte dessa viagem e, em seguida, ir para João Pessoa, para a pessoa competente, né, dos carros-pipas, né, do Exército, para poder contar a situação de nossa cidade e reivindicar melhorias para essa população que sofre ao longo dos anos. E, às vezes, eu tenho a impressão que essa solicitação, essa necessidade, ela deveria ser monitorada. Sempre as pessoas do Executivo têm uma equipe sempre de prontidão para ver a necessidade dessa população, né, que sofre, né, e a água é muito preocupante, quando as pessoas passam a necessitar de água. Então, senhor presidente, a minha sugestão é essa, que antes uma equipe de vereadores se dirija à prefeitura para falar com a prefeita, comunicar essa situação à prefeita e, de antemão, logo após, em seguida, e também uma equipe para João Pessoa, para contactar com o órgão competente para solucionar essa situação. A minha fala é essa, obrigada. Ainda em discussão? Sem mais discussão?
Realmente, colegas vereadores, é muito relevante, muito importante essa operação. Na época que o vereador Irisvaldo era secretário, a gente fez uma comissão e foi até João Pessoa. Acho que foi da pessoa do vereador como secretário, o vereador João Paulo, a minha pessoa, eu acho que foi outro vereador com a gente. Mas teve outro vereador que foi, não sei se foi Neto. Eu acho que foi Bill, realmente, eu acho que foi Bill. E a gente conversou lá com a pessoa responsável, que eu achei firmeza na pessoa lá, nas palavras, e resolveu. E está tendo, como o vereador João Paulo citou, que o menino não quer mais, do caminhão-pipa, realmente é por quilômetro. Realmente, quando é a sobra, R$ 500 para um caminhão não é nada para a sua manutenção, é muito pouco. Mas, vereadores, se vocês quiserem uma reunião, a gente vai lá, marca, a gente vê quem é o tenente, o sargento é o tenente que fica no batalhão, né, vereador Irisvaldo? Eu acredito que o secretário de Agricultura daqui, que é a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tenha o contato e o nome do atual coordenador da Operação Pipa, que o município de Areia faça parte. Sim, eu tenho certeza que ele tem. Ele tinha até me repassado, assim, por alto, hoje, que realmente essa situação desse caminhão-pipa, vereador João Paulo, ele tinha me repassado, mas por alto, assim, eu não peguei as informações corretas, mas eu vou pegar amanhã com ele e vou dizer a ele que aqui a gente está disponível, se queira ir a João Pessoa, a gente vai, não tem problema nenhum, e os vereadores, o que queira, fica toda a disposição para ir. Só uma parte, presidente. Já ia adiantando que ele tem de providenciar, que inclusive já tem, que é a questão no decreto de emergência por falta de água, situação de emergência por falta de água, um levantamento de todas as cisternas com o número de beneficiários e o seu responsável por cada cisterna, isso a Secretaria também já tem, faz um dossiê, se leva em comissão e explica a situação ao coordenador do Exército, né, do comandante lá. Ainda em discussão. Sem mais discussão, em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unidades presentes. Requerimento número 040/2022. Autor: João Paulo de Souza Macedo. Assunto: solicita a instalação de um posto avançado do Banco do Nordeste no município de Areia. Em discussão? Sem discussão? Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unidades presentes. Requerimento número 031/2022. Autora: Maria da Penha Luciano Soares. Assunto: solicita que seja providenciado pissarra na estrada da Vila do Açude, mais precisamente na ladeira que dá acesso à casa do seu Chico Perna Santa, e bueiro na mesma localidade, próximo à casa de Luciana. Em discussão? Sem discussão? Em votação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unidades presentes. Requerimento número 009/2022. De igreja. Requerimento número 003/2022. Autor: Sérgio dos Santos Silva. Assunto: solicita a aquisição de um bebedouro para o posto de saúde José Hilton Silva. Em discussão? Boa noite, senhor presidente, primeira secretária, os demais vereadores, a assistência presente, funcionários desta casa e os internautas que nos assistem através das redes sociais. Fui solicitado pelos moradores lá do bairro, as pessoas que frequentam o posto José Hilton Silva, localizado na rua Germano de Freitas, e este posto necessita de um bebedouro, né,
um gela-água, como o pessoal mais conhece, e que vai beneficiar tanto aos moradores que precisam daquele posto de saúde, também como os funcionários que lá trabalham, né? Isto é uma qualidade de vida e melhoria que vai dar às pessoas que frequentam aquele posto de saúde. E eu peço a compreensão aos nobres vereadores na aquisição desse gela-água, para que venha servir à população. Muito obrigado. Em discussão? Sem discussão? Em votação? Quem for a favor, continue sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado na unidade dos presentes. Vamos dar início agora à ordem dos inscritos. Vereador Irisvaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores que compõem a mesa, os presentes, assistência presente, funcionários da casa, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Eu vou pedir licença para tirar a máscara. Na verdade, já tenho 4 doses, eu acho que todos, e também a distância, porque é um caso também que a gente tem que lembrar hoje, é sobre o aumento do número de Covid, não só em Areia, mas no Brasil, na Paraíba e no Brasil. Areia hoje, com a informação da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos hoje 86 casos ativos e temos 130 pessoas em monitoramento ou isolamento. Então, a gente precisa, mais uma vez, alertar a população que tenhamos cuidados. Essa doença, ela realmente é perigosa, apesar de hoje os sintomas serem bastante leves, não tem ninguém hospitalizado, o número de mortos é muito pequeno em relação ao que a gente viu em 2020, 2021, mas a gente precisa alertar os próximos, aos nossos próximos e aos também mais afastados. Precisamos ter cuidado com esse aumento do número de Covid em nosso município. Um outro assunto que eu queria trazer aqui, também já foi lido aqui o convite, a partir do domingo, dia 20, se inicia a 6ª Semana de Valorização Afro-Brasileira, em alusão às comemorações da consciência negra. E a abertura será no Quilombo do Mundo Novo, no domingo, dia 20, a partir das 8h30, com o café da manhã. Mas será uma semana cheia de eventos, envolvimento da Secretaria de Educação do município, do Turismo, da Atura, da UFPB, do IFPB. Eu acho que a gente vai ter uma semana aí realmente de valorização dessa comunidade, né, afro-brasileira. Um outro assunto que eu trago também aqui, eu acho que as senhoras vereadoras e vereadores devem ter acompanhado aí tantos questionamentos que tiveram no dia de hoje com relação a uma distribuição de notebooks realizada aos professores do município de Areia. Eu ouvi, e a gente sempre escuta, vê também, né, as pessoas preocupadas em suas redes sociais, nos seus WhatsApps, até mesmo pessoalmente, com a classe dos professores como um todo. E sempre se diz como os professores são pouco valorizados. A gente já ouviu muito isso, pessoas fazendo homenagem em suas redes sociais ao seu professor da infância, à sua professora. Alguns dizem que o professor deveria ganhar muito mais. Professor é pouco valorizado no Brasil, na Paraíba, vereador Sérgio. Em Areia até dizem, como os professores são esquecidos.
alguns dizem, como minha professora daquela época, se eu tivesse seguido o conselho da minha professora na minha infância, hoje seria diferente, porque eu não estudei de tanto e tantos conselhos que eu recebi dos meus professores. A gente escuta muito isso ao longo do tempo, não é verdade? E quando se melhora o salário dos professores, aí vai alguém dizer, professor está ganhando dinheiro demais. Professor não deveria ganhar dinheiro tanto assim, não. Mas é interessante como é tanta hipocrisia, demagogia de algumas pessoas, quando dizem em suas redes sociais que se deve valorizar professor, e depois se critica porque um professor é bem remunerado, que deve ser bem remunerado. Nós, enquanto vereadores e vereadoras aqui, aprovamos, sim, que houvesse reajuste para os professores, que se houvesse uma distribuição de um instrumento de trabalho importante, porque a tecnologia hoje o exige, que é um notebook. Aí um notebook hoje é uma crítica, é um instrumento de crítica, porque só vai servir ao professor. Veja, até isso eu ouvi. Então, um professor recebe tanto dinheiro, poderia comprar o seu próprio notebook. Até isso eu ouvi. Veja como é fácil elogiar quando não se faz nada pelo professor, mas quando se faz, aí é muito mais fácil ainda criticar, vereador João Paulo. Veja que demagogia, que hipocrisia de algumas pessoas, que em vez de reconhecer que o professor está sendo valorizado, que está sendo reconhecido, se vai para uma rede social criticar. Vai entender o ser humano. Porque um notebook não serve só para quem está com ele, não. Ele vai ser um instrumento de trabalho, de planejamento, de busca através de uma internet. E outra coisa, eu vou trazer aqui para aquelas pessoas que acharam que deveria criticar, pelo simples fato do professor estar sendo reconhecido, eu não estou elogiando gestão, não. Que fique bem claro, porque a gestão está errando mais do que está acertando. Também que fique bem claro disso. Mas eu estou aqui reconhecendo o valor dos professores, da classe de magistério do município de Areia. É diferente. Vou aqui ler a lei que foi aprovada aqui nesta casa. A lei. Não estou inventando nada, a lei aqui os vereadores discutiram e aprovaram. E a lei requer algumas situações que ele tem que ser cobrado também. Não é tão simples assim, receber o notebook e leva para casa. Não é assim, não. Para que as pessoas entendam como que funciona essa recepção. A lei número 1091 de 2022, ela diz... Em seu artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a proceder à doação de computadores, tipo notebooks, aos integrantes da carreira de magistério da Rede Municipal de Ensino do município de Areia. Artigo 2º, os computadores objeto de doação devem ser utilizados para uso exclusivamente profissional e melhor desenvolvimento das atividades do magistério e do desempenho de suas funções no ensino público do município de Areia. Parágrafo único do artigo 2º. Somente poderão receber o objeto de doação os integrantes de carreira de magistério municipal. E outra coisa, esse recurso é do Fundeb, dos 30% do Fundeb. Não está mexendo em FPM de prefeitura, não. Se a prefeitura está deixando de fazer alguma coisa, não é por falta não é porque está se doando o notebook, não. Porque esse dinheiro, ele vem da política pública, será realizada com recurso do Fundeb. 30% do município de Areia. Porque os outros 70% é para pagamento de pessoal. Outros municípios aí estão rateando. A Areia parece que não vai sobrar dinheiro. Eu também não entendo essa situação, não. Porque que a Areia não consegue se organizar, se planejar e o professor ter o 14º. Aliás, a gente entende, são muitas contratações. Artigo 4º. Fica vedada, fica proibida quaisquer tipos de alienação do bem doado por parte do doador a terceiros. Parágrafo único. Em caso de comprovada alienação, deverá responder o integrante da carreira de magistério por processo administrativo disciplinar, sob pena de restituição ao erário da quantia equivalente ao valor do item doado.
Então, a gente observa que aqueles que elogiavam os professores hoje estão criticando porque ele recebeu um instrumento de trabalho. Um notebook foi muito caro, mas houve uma licitação. Se a licitação não conseguiu baixar preço, então é incompetência da licitação. Professor não tem nada a ver. Professor ele está sendo valorizado, reconhecido, que precisa. Agora, claro, esta Câmara também já aprovou o requerimento que fosse também feita uma distribuição de tablets para os alunos. Esta Câmara também já aprovou requerimentos que os alunos recebessem fardamentos. Nós estamos fazendo a nossa parte. A gestão precisa reconhecer que existem os dois lados. O professor, o profissional, parabéns. E o aluno. A sua merenda tem que ser de boa qualidade. Ele precisa de um fardamento para que o pai não compre, como a gente viu, dividido num carnezinho, o pai tirando do seu sustento, do seu salário mínimo, para comprar fardamento, com dinheiro sobrando na prefeitura. Isso também nós já trouxemos para cá e mais uma vez eu trago. Vereador, uma parte. Pois não, velho. Vou fazer uma pergunta ao senhor. O senhor se arrepende de ter votado a favor desse projeto? De jeito nenhum, votaria de novo. Eu também não. Porque quando vem para beneficiar os nossos professores, e se a gestão amanhã dá o fardamento para os nossos alunos e notebook, eu acho que essa Câmara só tem a agradecer. Agora, como o senhor falou, a gente não entende a demagogia de algumas pessoas. E o senhor falou aí bem claro, nos 30%, onde foi feita a compra desses notebooks. Os 70% é para outras despesas, né? Questões separadas. Mas vamos seguir, vamos trabalhar em prol do nosso município e do nosso município. Essas balelazinhas a gente deixa de lado e vamos seguir em frente. Com certeza. Eu tenho dito que eu não preciso fazer parte da gestão para elogiar algo que ela faça de bom. Eu não preciso ser contra a gestão para dizer que tem algo errado. O que eu preciso é tentar ser justo, coerente e falar a verdade, reconhecer quando estiverem certo e criticar, cobrar, alertar quando estiver errado. Eu tenho dito isso desde o primeiro dia que eu estive aqui na Câmara, quando eu assumi a vereança. Então, eu deixo aqui o recado para a classe dos professores, que fora do dia de se comemorar o aniversário dos professores, essa classe está de parabéns. E quanto mais projetos vierem para esta Câmara, que seja a favor de melhorias da qualidade de trabalho dessa classe, que tanto luta, que eu fui professor por 3 anos e sei que não é fácil, o vereador Irisvaldo estará aqui para votar a favor. Desde que não tenha nenhuma ilegalidade. Sempre estarei aqui para votar a favor, assim como cobrar também para a classe dos estudantes, que a gente tem cobrado também. Então, um outro assunto, não sei o tempo, presidente, mas um outro assunto bem rápido, é que o vereador aqui também é cobrado, muitas vezes diz assim, alguém chega e diz, como tantos requerimentos que a gente traz para aqui, para a Câmara, são aprovados, e a gestão não faz, porque são muitos. Se fizesse 5% era muita coisa, 10% era coisa demais. E não faz, e muitas vezes importantes, como a exemplo de um bebedouro para um posto de saúde, de um dessalinizador para um poço que foi perfurado na região do vereador de Xandapia, do Pirauá, de Casa de Pedra, e tantas outras situações que nós temos. Aí as pessoas dizem, por que o vereador não destina dinheiro para essas situações? Só entra com requerimento. Sabe por quê? Porque aqui, esta Câmara ainda não adotou um termo tão simples que está sendo adotado por várias câmaras no Brasil afora, chamada emenda impositiva. Aí sim, esta Câmara, acatando o direito de apresentar uma emenda impositiva, nós, vereadores e vereadoras, poderemos sim indicar uma obra para um bairro, uma melhoria para uma comunidade rural, dinheiro para a educação, para a saúde, para o turismo, para a cultura, porque isso poderá ser através da emenda impositiva, que é totalmente legal. E as câmaras por aí afora estão fazendo. E na Paraíba já começaram a fazer, inclusive, salvo engano, o vereador Sérgio, o município de Santa Rita já adotou.
Campina Grande já adotou há muito tempo, João Pessoa já adotou há muito tempo, e Areia ainda não. Mas eu espero que essa Câmara ela repense essa situação e a gente altere a lei orgânica, implante a emenda impositiva e possa indicar recursos para a cultura, para o Fundo Municipal de Cultura, para a agricultura, que hoje tem um Fundo Municipal de Agricultura, aprovado também por esta Câmara. Aí sim, as pessoas entenderão que a Câmara, além de aprovar, de orientar, de alertar, de legislar, ela também vai poder indicar um recurso para a melhoria de um bairro, de uma comunidade rural, de uma situação que muitas vezes está esquecida e o vereador tem conhecimento e a gestão não o faz. Então, que a gente leia, pesquise, procure saber do que se trata a emenda positiva e que a gente traga para o município de Areia, porque todo o recurso que existe na Câmara, todo o dinheiro que existe na Câmara de Areia, pertence à prefeitura, pertence ao município, não pertence à Câmara, não. Tanto é que todo final de ano a Câmara tem devolvido dinheiro, porque o dinheiro não é da Câmara, o dinheiro é da prefeitura. Mas, infelizmente, a gente não tem uma legislação, um meio de dizer que esse dinheiro seja aplicado na compra de um caminhão-pipa. A gente não pode fazer isso, mas com a emenda impositiva a gente vai poder fazer. Então, deixo aqui esta mensagem, meu abraço e fiquem todos com Deus. Vou solicitar novamente as comissões, e pegando um gancho nas palavras do vereador Irisvaldo, todos os projetos que está vindo para casa, para o Poder Legislativo, é aprovado. E os vereadores têm sua contribuição, tanto no notebook, como em vários projetos que vêm ao Poder Executivo para o Poder Legislativo. E nesse eu solicito as comissões, eu acho que Finanças e Orçamento já deu, 3 projetos que estão aqui na casa, que é de suma importância. Eu acredito que todos os projetos é de suma importância. Tem debate, tem discussão e tem votação. Mas tem 3 projetos aqui que a gente precisa dar andamento na casa. Foi caráter de urgência. Quanto é caráter de urgência, vereador? Tem dizendo no regimento que segue em tramitação de urgência. Aí a gente solicita, o projeto, vereador, que é de suma importância da educação, que autoriza transposição e manejamento, esse é da saúde, o 42. Autoriza transposição, remanejamento, transferência de recursos do orçamento da unidade gestora da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Saúde. É para a saúde, de suma importância. Esse projeto foi aquele projeto que foi solicitada a devolução para o Conselho, vereador. Já foi lido, eu acho que já faz uns 15 dias, isso aqui já está na casa. Pois é, já está no prazo. Mais ou menos 15 dias. E eu convoco as comissões para dar esse parecer, desse projeto. Hoje um membro, um relator da comissão ligou para mim solicitando a reunião, mas quem solicita a reunião é o presidente. O presidente convoca, repassa para o relator dá o parecer, o que é que falta. O outro projeto de suma importância é da educação. Cria o programa de recuperação e fortalecimento de aprendizagem nas escolas de ensino fundamental da rede de ensino municipal de Areia. Outro projeto, que está também na casa, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício 2022. Esse também é um projeto de suma importância. A gente vai barrar uns projetos desses? Não. A gente sabe o trâmite que tem 40 dias, 30 dias para as comissões der o parecer, mas quando vem de urgência, é urgência. Pula os trâmites normal das comissões. Aqui Só uma parte. Com relação a essa importância de a gente não brincar, né? Esse recurso seria destinado à educação e à saúde. Não tem muito o que esperar. É o caso das emendas impositivas, que, por lei, 40% já são destinadas para a saúde. Mesmo o vereador podendo destinar, ele não pode, 40% ele já tem por obrigação
e destinar para a saúde. Isso. Aí eu solicito aos colegas das comissões que vejam com carinho para ver que na próxima terça-feira a gente já dá andamento a esses 3 projetos. O presidente, o de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, já se reuniu com a sua comissão, falta agora só Justiça e Redação. Finanças e Orçamento. Viu? Só quero agradecer. Quem são? O presidente é o vereador Cláudio, relator é o vereador Edgrey e membro é o vereador Sérgio. Finanças e Orçamento, Justiça e Redação é o vereador Betinho, Penha e a vereadora Vanilda. Já deram o parecer. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Existem coisas, senhor presidente, que a gente não pode calar. E eu não poderia deixar de falar nesse momento. Senhor presidente, Vossa Excelência convida as comissões para ter agilidade em dar o parecer dos projetos tão importantes para o nosso município. Eu quero dizer a vocês que estão nas redes sociais e que estão presentes aqui, que eu fiz parte por 2 vezes de comissão. E fui retirada da comissão por 2 vezes, sem nem ser comunicada. Entendo que o presidente tem os poderes dele, mas sem nem ter ao menos o respeito de dizer, vereadora, Vossa Excelência, a gente não quer mais Vossa Excelência na comissão. E aí, senhor presidente, quando eu fazia parte dessas comissões, eu fui altamente responsável. Eu estava ali, convidando os colegas vereadores para que nós nos reuníssemos, estava ali, pronta para dar a minha contribuição para o município. Mas aí fui retirada. Até hoje não sei porquê. Posso imaginar porquê, não sei porquê, né, senhor presidente? Então, fica aqui um alerta para a nossa futura presidente da Câmara. É uma responsabilidade muito grande, presidenta. Tenho certeza que Vossa Excelência tem competência para assumir o caso. Aí já não duvido. Tenho certeza também da competência do nosso presidente, Ivano Casimiro, mas que não sei por que fui tratada dessa forma nessa casa. E quero dizer à futura presidente que reveja esses erros para não serem cometidos e que nós, enquanto vereadores desta casa, sejamos tratados com humanidade. É só isso, senhor presidente. Boa noite e obrigado. Esse lembrete das comissões é só um lembrete porque aos presidentes para ver essas situações. E outra que no dia 30 começa o recesso. É só para lembrar. E a respeito das comissões, é de competência do presidente, em ano é mudar as comissões. É mudar as comissões. E quem queira participar, vai para a votação. Já foram votadas sim, vereador. Viu? Algum outro vereador quer usar a tribuna? Não? Como não tem mais nada, não havendo mais nada, tratarei em nome de Deus essa sessão ordinária encerrada. Boa noite a todos, que Deus nos acompanhe.